A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo o meu parceiro de microfone, ele que faz o som, ele que faz acontecer. Salve, salve, Max, apresentador! Olá, minha querida, minha parceira nessa jornada maravilhosa no nosso Letras Pretas. E hoje você vai ser um Letras Pretas histórico, futurista, tudo lá pra frente, porque no episódio sobre o livro Revolução, eu e a verdade somos o ponto final. E quem nos acompanha nessa jornada para falar sobre este livro é a mulher preta responsável por essa obra, Lu Aizaila. Muito obrigado pela sua presença, irmã. Acertei no nome? Acertou sim. É um prazer estar com vocês hoje, gente. Muito obrigada. A gente que agradece, querida. E temos mais um companheiro nesse programa, alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje, um papo pra frentex, um papo do futuro. Eu tô falando de quem? Eu tô falando do jornalista, o nosso amigo, leitor catedrático, leitor atento, Juca Guimarães. Salve, salve, simpatia! Salve, Paloma, minha querida, minha rainha das ondas do rádio. Max, que bom estar com vocês de novo, beleza? E aí, estamos falando do futuro mesmo, do afrofuturismo. É um gênero literário muito, eu diria assim, interessante do ponto de vista da criatividade, porque fala do futuro, mas tem um pezinho aqui no presente e também no passado. E a pioneira nesse estilo de literário do afrofuturismo no Brasil está com a gente aqui hoje. Eu queria que você explicasse para a gente, Lu, começando o bate-papo, o que é o afrofuturismo e como ele se insere na literatura? Está ali na ficção? Está onde? O que é o afrofuturismo? Olha, o afrofuturismo, ele é primeiramente o nosso primeiro movimento, né? Eu acho que talvez o único na afrodiáspora conhecido, em que temos uma perspectiva pan-africana de movimentação da arte feita por pessoas negras. Então, o movimento afrofuturismo, ele tem lá o seu pezinho numa história ali, vamos dizer assim, Estados Unidos, mas de uma forma geral a gente tem uma efervescência aí na década de 60 em relação aos povos africanos, tanto do continente quanto das afrodiásporas. Então, o afrofuturismo começa aí, ele vai se tornar realmente conhecido na década de 90 e chega aqui no Brasil 20 anos depois. E, no caso, o afrofuturismo, ele é essa movimentação de pessoas especulando sobre a sua existência numa ideia de futuro, que não precisa ser daqui a um século, mas pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês. O que é a gente conseguir se imaginar a partir das nossas perspectivas, a partir das nossas epistemologias, conhecimentos no futuro, no amanhã. Então, o afrofuturismo, ele vem com essa perspectiva. E aí a gente trabalha com as artes. E, no meu caso, eu sou da área da literatura. Que interessante, muito, muito interessante. E aproveitando esse gancho, vou fazer uma provocação aqui para meus colegas desse programa. Max e Paloma, o que vocês acham que vai ser o mundo em 2408? Como vai ser o nosso planeta Terra no século 25? Bom, se a gente for pensar, agora no século 21, a gente tem toda essa questão climática, essa questão, né, essa fervura social. Eu não consigo ver nem meio termo para mal, nem meio termo para bem. Eu acho que o pau vai estar torando, que a consciência de classe já vai estar estabelecida, mas também a confusão também vai estar estabelecida. Porque a tecnologia vai chegar, que vai ser uma confusão. Eu sou muito positivo, né? 400 anos à frente, a minha avó desencarnou 31 de dezembro passado, de agora 2024, com 100 anos. A minha outra avó, da parte de pai, foi em 2023 com 101 anos. Ou seja, se eu pegar a média delas, eu vou viver aí meus 90 anos. Então eu já vou ter ido e voltado 4 vezes, entendeu? Não é isso, Lu? Umas 4 vezes eu fui e voltei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou responder na terceira vez que eu voltar, Juca. Aí eu te respondo, beleza, meu parceiro? Fantástico. A ideia é boa.
Boa essa resposta. Eu falei esse ano, emblemático, 2408, porque é o ano que se passa, né, essa saga, esse romance do livro que a Lu escreveu. E também mostra um futuro que ela já imaginou. Lu, fala um pouco desse seu cenário, desse ano, desse seu mundo, desse universo criado no nosso querido século 25. Olha, a duologia Brasil 2408, né, ela tem duas partes, Inverdades e Revolução. E aí, essa história, ela tinha um início, uma ideia nuclear, mas aí um pouco mais de prática na literatura, né, quando eu comecei realmente a querer escrever, eu vi que isso não dava certo e não combinava com a minha realidade. Foi quando eu passei para a questão climática, que tem muito mais a ver com a gente. E essa história eu botei ela no século 25, que é para poder mostrar, né, até no prefácio, essa mudança de situações, mas ao mesmo tempo que a gente reconhece, né, várias questões que estão atravessadas ali. E eu queria contar uma história de um país diferente, talvez o que a gente chame de, poderia imaginar quanto caos, poderia ser uma condição normal, com questões políticas, com questões raciais, mas ainda assim com uma dinâmica otimista de uma protagonista negra, né? Acabou entrando por esse ineditismo da história da literatura nacional especulativa, né? Que é a Ena, e dentro dessa realidade desse novo Brasil, que é de 3 distritos, de um resgate de uma história e de elementos que fazem parte da experiência de mundo de povos africanos negros de todo lugar. Cara, eu tô aqui viajando de uma forma, porque assim, imagina o Letras Pretas sendo gravado em 2408, lá da Lua. Já pensou que loucura isso? Ô Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Por você ter escrito um livro olhando lá para frente, você é uma pessoa tecnológica ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu até sou uma pessoa tecnológica, mas aí eu não faço uso só das tecnologias maquinários, né? Assim, não é a melhor palavra para a gente usar, mas a gente é um termo que a gente tem acostumado a falar, que são as tecnologias ancestrais, né? Que a gente reconhecer também esses lugares de tecnologias e ciências, né? Porque a partir do momento que essas técnicas, esses conteúdos criam uma transformação, então eles também são tecnologias, né? Eles também fazem uma alteração naquilo que a gente tinha do início vamos dizer assim, para o final. Então, essa seria a ideia de tecnologia. E aí eu combino que é a ideia do especulativo, eu combino o pensamento negro, eu combino muitas vezes tecnologia, e vou fazendo essa junção de coisas, né? Eu tenho um conto, por exemplo, que se passa no espaço, mas o experimento feito dentro da estação espacial tem a ver com cultura, tem a ver com superstição. Então, será que todo esse mundo que a gente não apalpa com as mãos, que a gente pressente, o que nos cerca, não vai para o espaço com a gente? Eu acho que vai. Então, isso aí também faz parte dessa dinâmica de pensar o afrofuturismo. Eu acho que o Letras Pretas está dentro do livro. Com certeza. E Lu, eu vejo na sua narrativa, na sua linguagem, uma preocupação também da humanização dos personagens e da indignação em alguns fatos, né? A gente tem uma história central, que é uma busca da personagem principal para descobrir quem matou o pai dela e como o pai dela foi assassinado, né? Essa conspiração toda, enquanto tem ao redor uma macro narrativa da conspiração, da corrupção. Você faz um futuro onde coisas que a gente conhece muito bem hoje em dia, que é a traição, a tramóia, a corrupção, tão presentes, mas sempre aquela coisa meio que fingindo a normalidade, né? O Estado tem essa postura mais autoritária, eu diria. Esse futuro autoritário, você se inspirou em alguma coisa dos nossos dias atuais, da relação do mundo, das grandes corporações, das grandes empresas? Porque é um futuro bem plausível, né, de acontecer, infelizmente, né? Olha, eu imaginei em relação à questão das pessoas, né? Que às vezes, quando a gente está num momento de escassez, ao invés das pessoas se imaginarem dividindo, algumas querem para si, né? Isso é um ponto que eu até coloquei na história, né? Ou todos terão fome ou ninguém terá fome, né? Essa é uma premissa dessa realidade aí de país, mas ao mesmo tempo tem um grupo ali que fez esse discurso, mas pratica em parte corrupção,
E aí a mãe da Anna é o contraponto desse controle, né? Dessa ideia de alguém que cuida através da tecnologia de um país inteiro. Alguém que trabalha com a tecnologia, que cria um sistema para melhorar a vida das pessoas, enquanto outros criaram sistemas para proteger as pessoas das crises climáticas, né? Quando usa a tecnologia dentro do processo da literatura, eu busco fazer essa junção dessas duas coisas e também incluo nessa dinâmica da história parte também do que a gente chama de filosofia africana, de cultura africana, né? E também atravessa ali, fica ali naquele emparelhamento com a tecnologia maquinário, né? Então, no momento ela está dando com isso, mas no outro momento o que completa ela é uma ideia completamente diferente. É mais ou menos quando a gente está usando uma tecnologia, ou usando IA, ou usando algum outro equipamento, a gente não parte do maquinário, a gente parte de uma ideia. E a ideia não é palpável, mas ao mesmo tempo ela é mágica, porque ela não é palpável e ainda assim ela cresce na sua cabeça e de repente num estalo qualquer ela vem de novo pra gente. Então como é que a gente não pode dizer que isso de certa forma não é uma coisa especulativa, uma coisa aqui muito maior entre nós? Então eu faço essa junção de todas essas questões dentro da obra. Ô Lu, pelo que você está trazendo pra gente, você está me narrando uma estrutura, um arco de filme. Você pensa em levar esse seu livro para o audiovisual? Os dois livros, né? Eles criam uma história, esse arco de história, que tem uma saga ali dentro. É muito interessante. E eu percebi na minha leitura que existe uma moral, uma ideia muito interessante, que quando as pessoas produzem algo coletivamente, se unem no livro, as coisas dão certas. Inclusive tem a resistência, com pessoas que não querem ser identificadas, aí tem também esse conflito, né? O Estado, para proteger as pessoas, ela toma das pessoas a liberdade. Então a luta pela liberdade também é uma luta legítima dentro do livro. A saga foi muito essa luta por ser individualizado. E quando as pessoas se unem para um ideal no livro, para um objetivo, as coisas dão certas. Então acho que a Lu acertou em dois momentos. Trazer a filosofia pan-africana como uma alternativa de sociedade viável e também a nossa eterna busca por liberdade, pela verdade também, né, Lu? Isso. Tem uma galera dentro dessa lógica de país do século XXV que ela está no sistema, né? E ao mesmo tempo a tecnologia, ela inclui e exclui. Porque para você conseguir incluir, você precisa identificar. Mas ao mesmo tempo, por que ela não consegue apoiar sem identificar, sem pegar seus dados? E aí a gente vai discutir quem pega esses dados, o que faz com esses dados, né? Essa é a complicação, né? Que é o que a gente tem discutido na atualidade, né? E na obra eu também trago essa dinâmica de como a gente pode trabalhar a tecnologia enquanto a gente fala das pessoas em coletivo, das pessoas individualmente ou dentro de uma dinâmica onde um apoia o outro, né? Que tem a Anna, ela tem como amigos o Wade e tem a Nana, e cada um vem de uma parte da região do país, né? E trazendo características diferentes. E isso isso, como é que eu vou dizer, combina com a Anna, né? É como se eles fossem parte de uma dinâmica de história que ela vai contando ali. Dados são muito importantes. E para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas, e hoje nós estamos conversando com a autora Luain Zaila sobre seu livro Revolução, Eu e a Verdade Somos o Ponto Final. Ô Lu, você falou um pouquinho aí sobre dados. Quando você estava pesquisando para escrever o seu livro, acredito que você fez uma pesquisa para poder ver o seu livro. Os nossos ancestrais, eles já eram pessoas afrofuturistas, concorda comigo? Em cima disso, eu queria te perguntar, nós tivemos muita tecnologia perdida no passado, eu digo lá na África mesmo, no continente africano, ou até falando mais aí próximo dos nossos ancestrais. Na sua pesquisa apareceu alguma coisa, tipo do exemplo, nossa, o que foi feito lá atrás não está se fazendo agora, mas vamos fazer no futuro, mas lá atrás já se fazia? Ah, sim. A gente tem um problema de não reconhecimento de tecnologias exatamente porque a gente não tem estudado isso dentro da realidade do Brasil, né? Ainda para muitas pessoas hoje, a ideia da medicina na África
é algo que muita gente ainda não entendeu, não conhece. Você imaginar que já tinha cesárea, você imaginar que já tinha mumificação, produtos para poder proteger o corpo, você fazer exames de gravidez naquela época com fermento. Você já tinha uma tecnologia de relógio, de pedra, uso de ervas também. Então, são tantas coisas que a gente não conhece que quando você tem contato, você fica pensando, gente, como a gente literalmente foi suspenso da história da humanidade. Eu acho que essa é a grande questão colocada. Então, quando a gente tem contato, quando a gente percebe as coisas, a gente fica pensando como uma humanidade pode ser apagada da história e colocada outra no lugar. Não que ela não tenha produzido, mas a falta de reconhecimento desses povos, que eles pegaram esse conteúdo em outro lugar, porque eles ficaram, 10, 15, 20 anos estudando dentro de Kemet, no Egito, ou no reino de Kush, na Núbia. Então você fica, como assim? Né? Isso é realmente perturbador. Eu acho tão interessante, eles preferem dar o crédito das pirâmides para ET do que pra gente, que é preto. Uhum. Eu acho surreal. É verdade, exatamente. Mano. Eu acabei de ver isso. E eu acabei de ver, por exemplo, uma casa ribeirinha sendo trocada de lugar. E como é que ela estava sendo trocada de lugar? Você tinha estacas paralelas, outras sustentadas no chão, a 1,5 metro do chão, e as pessoas empurravam a casa. Então, numa época do ano ela fica para lá, na outra época do ano empurra de volta. Eu vi essa tecnologia, Lu, no Amazonas. Isso. Porque tem muita casa ribeirinha lá e eles mudam de acordo com que o rio, às vezes, ele está muito cheio de um lado, às vezes ele está cheio do outro, está no Negro ou nos Solimões. E é demais, né? E, Paloma, você tocou num assunto que é muito legal, né? Eles roubam tudo com a gente, né? Além da música, eles também querem roubar tecnologia, querem roubar ancestralidade, invenções. Ninguém para pensar nisso, né? É somente quando a gente conversa com pessoas como a Lu, ou lê livros como o livro da Lu, que a gente se toca do tamanho que é tudo isso. Sim, e é um livro que te traz muitas reflexões sobre também a nossa ideia do presente, né? Porque essa revolução do livro também fala da evolução. E as inverdades com as verdades é o que está vivendo hoje. A gente falou exatamente disso, né? O que é verdade, o que é inverdade. Qual que é a história real e qual é a história contada, né? Tem aquele grande paradigma que se diz do leão, né? Enquanto o leão não conta a sua própria história, só vai para a história do caçador, né? Então, acho que tem um pouco também da importância do afrofuturismo de usar todo um cenário idealizado no futuro, mas contando dramas, dores, descobertas e revoluções e verdades da nossa própria história, né? Da nossa ancestralidade também. E a ancestralidade, ela está no livro de uma forma muito bonita, né? Porque existem as relações de parentesco, são muito fortes no livro também, né? Sim, a relação da Ena com a memória do pai, né? Eu gosto muito do momento, do spoilerzinho da carta, mas aí eu não vou contar. O momento da carta é muito bonito. É o momento que ela crama a sociedade, né? Aquela hora ali, aqueles 6 horas na filosofia africana, ele significa abrir a hora, né? A gente abre a hora do dia, a gente abre a hora dos acontecimentos. Tem um capítulo que eu gosto muito, que é o da amiga dela, né? Depois que acontece aquela situação com a amiga dela, e aí você tem uma voz ali que é antepassada, que se torna ancestral, e aí por que ela se torna ancestral? E qual a diferença entre antepassado e ancestral, como diz a Zendjian? O antepassado é toda pessoa que já viveu e que passou por esse mundo, até aquele que a gente quer ver lá bem longe, né? E no caso, o ancestral é aquele que fica como exemplo de existência, de vida, de coragem, e é esse que fica na nossa raiz de existência, é esse que nos dá energia, são esses que nos dão uma perspectiva de amanhã, porque eles plantaram alguma coisa para a nossa existência e para a existência de outras pessoas. E aí a amiga dela tem esse lugar, assim como pessoas do pensamento negro têm esse lugar para a gente, né? Hoje mesmo eu estava olhando aqui a história de um poeta angolano na revista Presença Africana, e aí você tem todo um lugar
de trabalho dele do pan-africanismo para dentro da realidade do Brasil. Então, tipo, olha a gira que esse cara deu para trazer algo para cá. E aí eu descubro que através dele ele falou de outra pessoa, e que aí outra pessoa escreveu, e que aí isso virou referência. Então a gente tem uma árvore muito bonita de ancestrais, né? E eles precisam ser referenciados não só enquanto sujeitos, mas enquanto pessoas que produziram ciência. E eu acho que essa é a grande questão que o Brasil ainda deve muito aos povos africanos, o respeito às nossas produções de ciências. Muito bom, muito bom. Ô Lu, eu queria voltar, na verdade, saber, eu dei uma pesquisada aqui super rápido e não achei. A ENA, por que você deu esse nome? Porque eu descobri aqui que em alguns momentos ela pode ser apenas uma interjeição, né? ENA, que é uma linda passagem. Foi por conta da interjeição ou porque é um nome iorubá e tem um significado? Eu queria saber o porquê de ENA. O nome dela tem significado, significa aquela que dá início, né? Aquela que dá passagem, né? E aí eu gostei disso. E aí eu combinei o nome dela com sobrenomes comuns, que é Ena Dias da Silva. Então eu quis colocar no nome dessa personagem sobrenomes que a gente vê no cotidiano, que as pessoas podem imaginar. Sensacional. Lu, você falou que algumas vezes aqui sobre pan-africanismo, e é um tema que a gente já escutou algumas vezes, escutou muito no programa. Define pra gente o que é o pan-africanismo e a literatura pan-africana e essa influência do pan-africanismo no afrofuturismo, que é o seu movimento literário. Gente, o pan-africanismo é uma ideia que surge lá na década, acho que de 1940, 50, que a gente tem Kwame Nkrumah, a gente tem Senghor, a gente tem vários nomes aí da primeira onda de independências africanas, quando essas pessoas estavam lutando aí uns 15, 20 anos antes das independências, e eles começam com as ideias de pan-africanismo, que são ideias de pessoas negras em contato, não só dentro do continente, mas para além das diásporas, né? Porque a gente tem aí uma luta anticolonial. Então, a ideia do pan-africanismo é a gente criar essa conexão de pensamento com essa conexão de resistência e reconhecer nossas semelhanças culturais, semelhanças, diferenças, essa ideia geral, vamos dizer assim, que é a ideia do pan-africanismo. E aí, quando eu falo da literatura, no caso do afrofuturismo, como um movimento pan-africanista de experiências de arte e resistência de pessoas negras, eu estou falando dessa proximidade e, ao mesmo tempo, diferença entre o que nós produzimos enquanto ficção especulativa. Então, tipo, eu estou produzindo aqui no Brasil, mas tem alguém produzindo na República Dominicana, mas não chama, de repente, de afrofuturismo. Mas a gente tem uma época aproximada de começo de produção, que são 10, 15 anos atrás. E aí você vai em Cuba, tem também. Aí você vai no Chile, tem alguém querendo começar um negócio também. E aí você tem contato com o pessoal da África, eles estão com uma nova ideia de ficções especulativas. Então a ideia do pan-africanismo é essa ideia de conexão que a gente começa a ter dentro dessa dinâmica de produção de algo e de fortalecimento de um apoiando o outro, né? Por exemplo, eu produzo aqui e compartilho com alguém, essa pessoa produziu alguma coisa e compartilha comigo. Então a gente busca construir uma grande conexão, uma grande rede, que não é algo assim detalhado, mas é um negócio subjetivo, fluido, onde a gente mantém esse contato e mantém essa dinâmica de estar vendo pessoas negras numa experiência de resistência, principalmente, mais do que resistência. Tô encantada, porque você é precursora, é demais, vira sua fã. Muito obrigada. Nossa, mas aí eu também devo essa construção toda minha, toda a trajetória que eu tenho aí de movimento negro desde os 18 anos, né? Comecei para vestibular comunitário, mulheres negras, movimentos sociais, depois movimento universitário, movimento social de novo. Então tem uma grande trajetória aí de pessoas que eu tive chance de conhecer, né? Eu sempre me lembro muito de ter tido a chance de encontrar o Carlos Mu, né, que é um afro-cubano, gosto muito, e várias outras pessoas, Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, Renato Nogueira, Papai Zingeri, Catiúcia, tem uma galera aí muito boa,
que está construindo, que aprendeu com outros que vieram antes. Então, quando a gente tem a chance de se debruçar sobre isso, isso muda a nossa perspectiva de mundo e a gente aprende o que significa aquela máxima de Exu, né? Que ele jogou a pedra ontem para acertar o pássaro hoje. Maravilhoso. Lu, você conheceu o Abdias Nascimento? Conheci a Abdias Nascimento, tive chance de conhecê-la. Eu fui no IPA, cheguei a fazer pesquisa um tempo, quando eu estava fazendo parte do Instituto de Advocacia, foi através deles. Eu tive no Abdias 90 anos, lá na biblioteca, né? Ali no Museu Nacional, acho que é esse o nome, agora esqueci. Eu tive lá, participei, eu falei da Lei 10.639, na época eu estava de Black Power, na época, eu estava estudando na UERJ, então para mim foi muito bom conhecer a Abdias e ter a chance de ouvir ele falando. Eu fui no lançamento da biografia dele com ele Simog aqui é meu vizinho de Baçoano também, e então é uma máxima, cara, ter contato com algumas pessoas que eu tive chance. É história. Abdias é histórico, né? Ô Lu, você disse que teve essa oportunidade de fazer todo esse intercâmbio de conhecimento, e a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o Bate-Letra. É o seguinte, a gente vai te perguntar e você vai de bate pronto. É o Bate-Letra, tá? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Defina seu livro em uma palavra. Desafiador. Defina-se em uma palavra. Persistente. E qual a conexão entre essas palavras? Esperança. Por que esperança? Porque a trajetória negra é uma trajetória longínqua, né? Então a gente pode se dizer que nós somos a primeira geração produzindo memória sobre nós mesmos e sobre aquele que está ao nosso redor. Isso é uma vitória gigantesca. Nossa, isso é muito forte, Lu. Isso é muito forte que você falou agora. Eu nunca tinha pensado nisso. Nós estamos produzindo só agora a nossa memória. É verdade. Mas diz aí, minha querida Paloma. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigada, Lu, pela generosidade em dividir a sua escrita, o seu conhecimento, o seu pensamento com a gente. E obrigado mais uma vez, meu parceiro Juca Guimarães, que mandou essa última pergunta pesada para a Lu, e a Lu foi ali, ó, forte, afiada, sensível e potente. Nossa, eu agradeço demais, porque foi um livro que me trouxe muita reflexão, muito conhecimento, e é um universo que ela cria que é muito envolvente nos detalhes. Então, assim, não é uma história que você imagina que está fora da sua realidade. Pelo contrário, você se identifica muito, de forma muito próxima com o que os personagens estão passando, o que estão sentindo, porque em alguns momentos parece que é uma prévia do que a gente pode fazer daqui para frente. Acho que o livro é um livro preparatório para pessoas negras, para o futuro, que talvez não seja tão bom assim, né, Lu? Eu espero que ele seja melhor. Eu espero que o livro nos ensine a dobrar a aposta e não chegar nesse ponto. Eu espero. A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Revolução. Eu e a Verdade somos o ponto final. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. E eu queria encerrar, então, agradecendo em Iorubá, Modupé. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá, Modupé. Modupé. Tchau, Modupé. Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.